Tá? Vai na primeira questão. Bem, me alegro com as questões e vejo que vocês estão bem antenados com o tema. E mais do que dar respostas ou explicações, me vejam apenas como um colega de vocês, talvez mais velho, e então vou comentar esses temas num espírito mais de debate do que pretender dar a receita ou a solução, porque mais do que perguntas são temas postos para o debate. Qual é o papel da mídia na atual estágio da luta de classes no Brasil, na América Latina, e que isso afeta também a luta no campo? Muito boa a questão. De fato, note qual a mudança que houve. A mídia atua na luta de classes na esfera da luta ideológica. E como nos advertiu Antônio Gramsci, em homenagem aqui à tua turma, que na minha opinião só teve 2 santos italianos, São Francisco e Santo Antônio Gramsci. O resto é tudo hipocrisia. E o Antônio Gramsci defendia a concepção de que a luta de classes pelo poder político perpassa todos os espaços da sociedade, porque havia um certo reducionismo da esquerda europeia que limitava a luta de classes e a luta pelo poder político apenas à tomada do palácio, talvez influenciado pelo simbolismo que teve a Revolução Russa, que não foi só a tomada do palácio, mas que acabou sendo propagandeada como um simples fato de se organizar os bolcheviques e ir lá e derrubar o Kerensky e tomar o palácio. Então, a luta ideológica, ou seja, a luta pelas ideias na sociedade, é parte integrante, permanente, cotidiana da luta pelo poder político, da luta pela hegemonia na sociedade, ou seja, como pensa a maioria. Durante o século XX, no capitalismo industrial, a burguesia industrial utilizava como mecanismo principal de reprodução das suas ideias para os outros, para que a maioria pensasse igual a ela, basicamente se utilizava das igrejas e da escola. Era na escola e nas igrejas que a burguesia reproduzia a sua visão de mundo e os pobres aceitavam, porque vinha pela voz do professor, vinha pela voz do padre e do pastor. Agora, se quiserem, do neoliberalismo para cá, ou sob a égide do capitalismo financeiro, a burguesia que está no poder não precisa mais nem da escola, nem das igrejas. E é por isso que as duas estão em crise. Olha a qualidade do ensino médio, do ensino fundamental nos nossos países, é de chorar. Nem vou falar da universidade, que vocês sabem melhor que eu. A burguesia, inclusive, quando precisa preparar os seus quadros, manda para os Estados Unidos, manda para Harvard, manda para a Fundação Getúlio Vargas. Então, como é que ela reproduz agora a sua ideologia na sociedade? Pela mídia. A televisão é a principal arma que a burguesia tem hoje para dominar os pobres. Pela novela, pelo telejornal, pela manipulação de tudo quanto é negócio. E é essa mídia que se transformou então em reprodução ideológica do modelo, que atua também diretamente contra o MST e contra todos os que lutaram. Olhem como a Globo tentou manipular as mobilizações dos jovens em junho e julho. Tentou jogar todos os jovens contra o governo.
E os jovens foram mais sábios. Nosso problema não é governo, nosso problema é o sistema. E no segundo dia que eles começaram a campanha, os jovens fizeram manifestações na frente da Globo. E usaram toda a sua educação que aprenderam na universidade. A palavra de ordem em São Paulo, de 300 mil jovens que cercaram a sede da Globo, lá em Pinheiros, foi: Globo, vá tomar no cu. Olha aqui, é de envergonhar, né? Nós em casa ficava assim assustado, mas que geração nós formamos? Não formamos, mas pelo menos eles tiveram coragem de mandar a Globo tomar no cu, né? Então, mas a Globo tentou manipular. E a Globo, digo a Globo como símbolo, né? Mas tem outros que são pior ainda, SBT, Band, tem menos audiência, mas do ponto de vista ideológico são até piores. Então, a burguesia usa esses meios de comunicação como uma forma de controle da luta social e de reprodução de que o seu modelo, a sua visão de mundo é a única. E não usa só contra nós, só contra os jovens, usa com tudo. Quem fica assistindo a Globo ou a CNN hoje acha que a Venezuela está em guerra civil. Eu já fui 2 vezes à Venezuela nos últimos 30 dias, por obrigação, é claro. A Venezuela tem menos problema de violência do que a cidade de São Paulo, onde eu moro. Semana passada, a polícia matou pelas costas um jovem de 14 anos num bairro. A população foi lá de madrugada e queimou 32 ônibus na estação de Osasco. Isso é violência, e violência como arma social. Na Venezuela é passeio, mas tu ali liga a Globo e liga a CNN e acha que a Venezuela está ao inferno, que é uma manipulação vergonhosa que a imprensa está fazendo do que está acontecendo na Venezuela, para justificar o que eles pretenderiam, que é uma intervenção militar dos Estados Unidos lá. Então esse é o papel da mídia agora. Poderia dar centenas de exemplos de como eles manipularam. Hoje, numa entrevista na CBN, a jornalista bem intencionada, coitada, caiu na esparela e me deu ela mesma a prova. E me disse assim: mas João Pedro, vocês às vezes não cometem a violência? Como, por exemplo, anos passados, quando vocês destruíram um laboratório de pesquisa científica da Aracruz, lá no Rio Grande do Sul. Isso não é contra a ciência? E agora tu está aqui na universidade dando palestra. Eu disse: te agradeço a pergunta, porque você me deu a prova que eu precisava de como a mídia brasileira manipula, inclusive você como jornalista. E olha que você é bem informada, que é locutora da CBN. Por quê? O que as mulheres do MST e da Via Campesina destruíram da Aracruz lá no Rio Grande? Destruíram um viveiro de mudas de eucalipto, que era a forma de multiplicar o monocultivo de eucalipto sem licença ambiental, plantando eucalipto num bioma raro que é os pampas, e portanto ia afetar como afetou. Segundo, eles estavam plantando eucalipto em propriedade estrangeira que foi comprada ilegalmente na fronteira com a Argentina e Uruguai. Portanto, estavam cometendo o segundo crime. E o terceiro crime, que nós queremos terra para produzir alimentos, não para produzir celulose. Mas qual foi a reação da imprensa contra nós? Que nós destruímos um laboratório de pesquisa científica. E foi essa imagem que a população ficou, inclusive você que é tão bem informada, repetiu essa asneira. Mas como Deus existe e é superior à Globo, que se chama Alá, a Aracruz quebrou, foi a falência pela própria contradição do capitalismo. Em 2008, na crise do capitalismo, quando ela tinha investido parte do seu dinheiro não em eucalipto, mas em títulos do Tesouro Americano, ela quebrou. E aquele viveiro desapareceu hoje pelas próprias contradições do capitalismo. Nem precisou mais o Centela ir lá tacar fogo. Mas se nós tivéssemos tacado fogo, teria bem feito. É que as plantinhas não pegavam fogo. Bem, mas esse é o papel que a mídia faz. Da Cutrale em São Paulo, tá louco? Eu não podia sair na rua em São Paulo porque os meninos me cutucavam. Lá vai o comedor de laranja. Por quê? Porque a Globo, que é sócia da Coca-Cola, e a Coca-Cola é sócia da Cutrale, fez uma campanha de uma semana
que nós era bárbaro, que nós tinha acabado com a laranja, que nós era contra o suco de laranja, não sei o quê. E a terra que a Cutrale estava ocupando é grilada até hoje. Nós só ocupamos aquela fazenda porque saiu no Diário Oficial da União o INCRA pedindo despejo da Cutrale. Aí nós achamos que estava fácil, vamos ocupar essa que ia ser fácil, já é terra da União. Entramos e se esquecemos que a Cutrale era sócia da Coca-Cola e que a Coca-Cola é uma das principais anunciantes da Globo. Em 3 dias eles nos massacraram. Lá. E até hoje, por conta disso, nós não conseguimos recuperar a Cutrale para as mãos do povo, que é propriedade da União. Sigo a questão que o companheiro coloca. De fato, você tem razão. Nós estamos vivendo um período da luta de classes no Brasil em que as ideias de esquerda, as ideias progressistas, que a classe trabalhadora está em refluxo. Nós somos a minoria. Porque é assim a vida. Utilizando aqui em respeito a um ambiente universitário, igual estejamos no teatro, também é universitário, porque é cultura universal. A luta de classes, segundo a escola britânica dos historiadores marxistas, do Eric Hobsbawm, Giovanni Arrighi, Richard Roth, Edward Thompson, imagino que tem algum estudante de história aqui, e espero que a UNILA utilize esses autores no curso de história, e se não utilizar, vocês estudem por fora, porque é conhecimento universal. A escola britânica dos historiadores, eles dizem o seguinte, que a luta de classes, num período histórico, ela acontece em ondas. Ela não é uma escadinha como nós imaginávamos no PT. Vamos eleger vereador, depois prefeito, depois deputado estadual, depois federal, depois governador, depois presidente, pronto, chegamos ao paraíso. Nos últimos 20 anos, nós fizemos isso com o PT. Elegemos o presidente da República. E o que mudou? Muito pouco. Ou seja, não alterou a sociedade capitalista. Portanto, a luta de classes não é uma escadinha que basta tu ir subindo de degrau em degrau e de repente tu derrota a burguesia. A luta de classes é um confronto cotidiano entre as classes antagônicas, entre os capitalistas de um lado e os trabalhadores de outro. E aqui no meio, uma pequena burguesia que não serve para nada. As duas grandes classes contraditórias são essas. E essa luta de classes forma, ao longo da história, um pêndulo em ondas, em que há períodos da história que a classe trabalhadora consegue acumular força e toma iniciativa e constrói unidade e apresenta projeto para a sociedade. É os períodos de reascenso do movimento de massa. Há um segundo período que é de disputa de projeto. São aqueles períodos mais conflituosos que ocorrem em poucos momentos na história de cada país. Aqui no Brasil, e digo isso inclusive para quem não é brasileiro, nós tivemos no século XX só 3 momentos de disputa de projeto mesmo. Em 30 a 35, quando o Prestes era o nosso líder, que passou inclusive com a coluna dele aqui por Foz do Iguaçu, e entrou no Paraguai em Mundo Novo. Depois nós tivemos de 60 a 64, que já me referi, e depois nós tivemos de 80 a 89. As 3 nós fomos derrotados. Mas nós podíamos ter ganho, e a história do Brasil teria sido diferente. Bem, quando há derrotas do tipo estratégico, há um refluxo do movimento de massa, em que a burguesia então é hegemônica, o projeto dela prevalece, ela que domina o pensamento na sociedade, nas igrejas, na universidade, no sindicato inclusive, nos partidos políticos. Olha aí, o presidente do PT do Paraná, André Vargas, um corrupto declarado. Como é que o cara pode ser presidente do Partido dos Trabalhadores? Isso é a hegemonia do pensamento burguês. É o sujeito que usou o Partido dos Trabalhadores para enriquecer. Usou a ideologia da burguesia. Esse sujeito é contaminado por uma ideologia da outra classe. Porque ele há 15 anos atrás era pobre, como nós. E ficou rico, usando o partido da classe. Não é? Bem, isso que é a hegemonia da burguesia. Ela vai tomando conta dos espaços. E nós aqui no Brasil estamos num refluxo desde a derrota de 89.
Agora, com as mobilizações de junho do ano passado, é que na nossa opinião como movimento social, é que parou o refluxo. E aí então nós entramos no quarto período dos historiadores, que é um período de equilíbrio de força, em que a classe começa a se reabastecer de ideias, projetos, de debates, para retomar a iniciativa. Então, as gerações que vivem o refluxo é o pior dos mundos, porque tu quer se matar, né? Tu foi derrotado. É igual o time que cai para a segunda divisão. Pô, perdi o campeonato, caí para a segundona, estou fodido. Não? Bom, a classe trabalhadora de 89 até agora estava nesse clima. Mesmo a eleição do Lula e da Dilma, que trouxe alguns pequenos benefícios, não alterou a correlação de forças na sociedade. Tanto é que eu acabei de dizer, eles só conseguiram se eleger porque fizeram composição com a burguesia. E por isso o governo Lula e Dilma não é um governo da classe trabalhadora, não é governo da esquerda, nem é governo do PT. A própria Dilma foi do PDT até a semana passada. Entenderam? Mas isso é circunstância, não precisa procurar culpado. Mas nós, como militantes, temos que entender qual é o momento da história que nós estamos vivendo. Então nós vivemos um longo período de descenso e agora equilibrou com as manifestações do ano passado. No equilíbrio é o prenúncio do reascenso. No reascenso, que nós todos aqui vamos viver, e vocês se lembram do que eu vou falar agora, a dinâmica da luta de classes e das iniciativas da classe trabalhadora adquire uma velocidade estratosférica. Como disse o Lenin, lá em 1917, ele disse, quando foi questionado sobre isso, ele disse: no reascenso do movimento de massas, o povo aprende em 20 dias o que deixou de aprender em 20 anos. Para demonstrar o dinamismo que a luta de classes altera quando o povo tem acesso. Então o nosso papel agora, que ainda estamos em descenso ou em equilíbrio, é colocar nossas energias em fazer trabalho de conscientização, em formar gente, fazer cursinho, fazer debate, passar filme, usar a cultura, para ir criando um caldo ideológico do projeto da classe e estimular todas as lutas sociais. Vocês participaram, alguns de vocês, que nem todos, ou até isso, dos que estamos aqui, participaram da caminhada dos professores. Mas essa mesma categoria dos professores do Paraná já botou 100 mil em Curitiba e mandou o Álvaro Dias a puta que pariu. Entendeu? Mas era no reascenso. Então, nós olhar agora para a classe dos professores aqui que está em greve, puta, dá dó, né? Cadê os professores? São poucos aí na rua. Mas isso nós não podemos desprezar a classe, ou desprezar a passeata, ou desprezar a luta. É parte dos sinais do período histórico que nós estamos vivendo, mas que vai se alterar. E quando se altera, muda rapidamente a correlação de força. Não? Se vocês quiserem de novo comparar com o futebol, é como se o time da classe trabalhadora, então, estando na Série A, vai para as cabeças disputar a taça. Aí a torcida lota o estádio, aí aquela euforia, porque o meu time está ganhando, meu time está ganhando. Agora o nosso time está perdendo, está perdendo. Aí tu tem até vergonha de dizer: eu sou do Corinthians, nós estamos mal, 0-0 já é um bom resultado. Não? Então essa é a circunstância. Por último aqui,